Olá, estamos de volta. Sejam todos muito... A minha ansiedade de começar, já atropelei a Laís aqui, ó. Bem-vindos, feliz 2021 para vocês, muita paz, amor, saúde e, claro, boas leituras para esse ano que está começando, né? Principalmente no quesito de leituras, ainda bem que a gente já começou bem também, né, Laís? Não, Paty, a gente não começou bem, você não tá entendendo, a gente começou foi muito bem, mas que livro! Uau, que livro! Eu já acho que é o meu preferido. Eu nem terminei de ler. Mas a gente já tem, a gente ainda tem 4 livros para ler. Você já tem um preferido? 2, na verdade. Que agora hoje a gente já tem 2 livros, isso mesmo. Não, mas tá faltando 2, mas eu ouso dizer que esse foi o meu preferido. Olha que ótimo isso daí. Então bora lá, vamos começar a falar dele? Vamos lá. Aqui é a Patrícia Maria Alves. Eu sou a Laís Taine e esse é mais um podcast do Clube de Leitura Vestibular UEL 2021-2022 da Folha de Londrina. O livro de hoje é O Vendedor de Passados, do escritor angolano José Eduardo Agualusa. Ele foi escrito em 2004. Se trata de um romance contemporâneo cheio de reflexões e muita história e cultura de Angola. E para comentar esse livro, com todo o carinho do mundo, eu vou anunciar essa convidada que ajudou a gente desde o início. Não ajudou pouco. Ajudou muito. Desde o início desse projeto, a professora do Departamento de Letras da UEL, da nossa Universidade Estadual de Londrina, Cláudia Rio Doce. Cláudia, muito bem-vinda. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Laís, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. Mas eu, antes de vocês começarem, eu fiquei curiosa e agora eu quero saber da Laís por que esse é, até agora, o livro predileto dela. Apaixonada por esse livro, eu vou ler ele de novo, porque eu achei que ficou tanta coisa para trás que eu preciso voltar. Como tem essas nuances, e a gente vai comentar daqui para frente sobre a questão da Angola, eu não sabia muita coisa de Angola, mas agora eu já estou pesquisando tudo e quero voltar depois com um pouquinho mais de conhecimento, né? Mas, professora, antes da gente começar, eu queria te agradecer muito. Eu já te citei aqui várias vezes em outros podcasts que você nos ajudou, indicou os professores. Alguns a gente precisou até remanejar, porque não dava com agenda, horário, a gente até acrescentou outros, mas você foi fundamental para esse projeto acontecer, e até porque vocês, da pós-graduação de letras, têm um projeto muito parecido. Aliás, o nosso projeto é parecido com o de vocês, que é o da Biblioteca Pública Municipal. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto também. Esse projeto, que se chama Literatura na Biblioteca, né, na verdade, ele é um projeto da Biblioteca Municipal de Londrina, mas ele acontece em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL. Então, é uma iniciativa muito bacana da biblioteca, que é justamente de colocar, digamos assim, o pessoal da universidade em contato direto com a comunidade, né? Mas é um projeto mais voltado realmente para quem vai prestar o vestibular, porque ele gira em torno das obras do vestibular, embora ele seja aberto para qualquer pessoa. Então, isso eu também acho muito legal, porque são eventos públicos, né? Então, num universo sem a pandemia, ele aconteceria lá no espaço da Biblioteca Municipal, né? Aconteceu em anos anteriores, né, a pandemia, lá na Biblioteca Municipal, e existe um cronograma em que cada livro ele tem 2 encontros com uma mesma pessoa para falar sobre o livro. No primeiro, a pessoa faz uma espécie de palestra sobre o livro, e o segundo é uma roda de conversa, né, onde as pessoas do público podem fazer perguntas e tal, e conversar com o palestrante sobre a obra escolhida, né? No ano passado, com a pandemia, só o primeiro encontro foi feito presencialmente. E as outras obras nós acabamos fazendo sínteses, né, pequenos textos e outros materiais que a biblioteca disponibilizou pela página deles, porque não tinha como manter, né, os encontros presenciais por causa da pandemia. Mas é um projeto assim, que envolve vários docentes do programa de pós-graduação em letras, vários alunos também, então é muito legal. A gente procura chamar as pessoas que trabalham
que trabalham, que fazem pesquisa com temas próximos ou do mesmo período ou do mesmo tipo de literatura, das obras selecionadas, e a gente tem um resultado muito legal e muito gratificante com isso, porque é um projeto pelo qual todo mundo tem muito carinho e todo mundo gosta muito de participar. E a gente aqui com o nosso projeto, a gente também está... A gente aproveitou muito também esse projeto da biblioteca para a gente aprender muito sobre literatura também nesse último ano, né? Bati as minhas metas de leitura, com certeza. E ainda mais com os convidados que a gente teve aqui, que ajudou muito a gente a entender muito mais das obras, dos estilos literários, linguagem e tudo mais. E falando de linguagem, a gente pode começar agora já a falar do nosso livro de hoje, que foi escrito em português por um autor angolano. E antes da gente falar do livro, da linguagem, da narrativa, eu queria saber, professora, quem é José Eduardo Agualusa, que eu nem direito o nome dele eu sei falar. Porque é um autor que às vezes pode ser um pouco distante da gente, né? Ou um pouco é a mesma cultura linguística, mas a cultura dos países são um pouco diferentes. Então eu queria entender um pouquinho mais sobre ele. Olha, José Eduardo Agualusa, eu vou ser muito honesta com vocês, eu não sou especialista em literaturas africanas, mas o detalhe assim, que mais me chamou a atenção, sem dúvida, ele é um excelente autor, né? Acho que a própria Laís viu, o livro é maravilhoso, né? Ele tem livros premiados, ele é um das referências, né, de escritores da literatura angolana contemporânea. E o que eu achei assim, uma curiosidade não sei se bem uma curiosidade ou uma peculiaridade assim, que me chamou a atenção, é o fato dele ser branco. Eu fiquei muito curiosa quando eu li esse livro e eu fui um pouco atrás de informações da literatura africana, de língua de expressão portuguesa de uma forma geral, e eu vi que muitos escritores que são mais conhecidos, escritores africanos que são mais conhecidos, são brancos, né? E isso é uma coisa que me chama atenção. E eu acho que isso também mostra um pouco do que é esse universo letrado, né? Dos países colonizados. Né? Então, acho que isso já diz muito sobre a obra e sobre o universo que a gente vai entrar. Né? Então, eu não sei se isso chamou a atenção de vocês ou não, né? Porque tem a foto dele aí na contracapa, mas foi uma coisa que me chamou, que assim, me despertou a minha curiosidade. Então, e outra coisa, ele é um escritor que eu acho relativamente novo. Ele tem 60 anos, e apesar dos vestibulandos aí acharem que 60 anos já tá velho, mas ele tem muitas obras, né, que ele já escreveu. E tem vários, o pessoal da internet aí que gosta de procurar, tem vários vídeos dele no YouTube, inclusive tem a entrevista dele pro programa Roda Viva, e atualmente ele é colunista do jornal O Globo, ele lançou um livro no mês... Sim, é verdade. Ele verdade. Todo a vapor aí, né? Então, se você tiver curiosidade, procurar por ele na internet, tem bastante coisa disponível. Porque ele também é jornalista, né? Então, eu acho que isso já faz dessa relação dele com a mídia, e como você falou, o fato dele ser um escritor mais jovem, né? Já ter aí uma relação com a mídia, isso já facilita a inserção dele também, e como você falou, ele é um escritor contemporâneo badalado, né? Fácil encontrar aí bastante material sobre ele e dele mesmo, né? Falando, dando entrevistas, né? Enfim. Sim. Professora, e nesse livro, nessa obra, O Vendedor de Passados, ele nos traz muitas referências do país dele, coisas que ele mesmo viveu em Angola. É difícil para a gente que não conhece Angola saber alguma coisa antes desse livro. E às vezes é difícil da gente entender
uma coisa ou outra por causa dessas referências. O que você indicaria para a gente, para fazer essa leitura melhor, que a gente deveria saber do país de origem, o básico que a gente precisa ler para poder embasar a leitura dessa obra do Agualusa? Olha, eu acho que eu fiquei com um pouco a mesma dificuldade de vocês quando eu li o romance pela primeira vez, justamente, e assim, eu me surpreendi muito como a gente é ignorante, né, às vezes acerca de outros lugares, mas que tem uma relação com o nosso lugar. Então, eu acho que é essencial para as pessoas entenderem esse romance, saberem um pouquinho da história de Angola, né? E quando eu fui ler um pouco da história de Angola, eu me surpreendi assim, com várias informações, né? Angola foi um país colonizado pelos portugueses, como o Brasil. A data da chegada dos portugueses lá é um pouquinho anterior à chegada dos portugueses ao Brasil, né? E o país, ele tem a colonização lá, ela basicamente girou em torno, durante muito tempo, na venda de escravos, né? na comercialização de escravos, que eram muitos mandados aqui para o Brasil. Então, a nossa história está assim, muito relacionada com a história de Angola. E isso é uma coisa que a gente, de uma forma geral, desconhece, né? E esse passado comum e essa enorme quantidade, ao longo dos séculos, de escravos vindos de lá, que nós recebemos aqui no Brasil, né? Mas, enfim, tirando esse passado comum, a história de Angola é uma história assim, de bastante violência, né? Porque durante muito tempo eles tiveram aí uma briga por causa, né, para promover a independência de Angola, que só acontece em 75. E depois da independência, ao invés dos ânimos se acalmarem, ao contrário, o país mergulhou numa guerra civil muito violenta e que durou por muito tempo, né? E o romance tem esse pano de fundo, né? O romance, ele já desde o começo faz referência a algumas coisas, por exemplo, logo no segundo capítulo, que se chama A Casa, né? O narrador ele vai fazer referência aos campos minados, né? Ele vai falar da profissão dos sapadores, que é uma profissão que ele vai dizer que a pessoa nunca vai deixar de ter trabalho, por causa dos milhões de minas que foram enterrados em solo angolano, né, e que até hoje oferecem aí perigo para a população. Então, ele o tempo todo está fazendo referência a esse passado de extrema violência, né, de Angola, e principalmente de um evento acontecido em 1977, né, que as personagens aí principais, que é o Bushman, né, que é uma das identidades criadas pelo Félix Ventura, o Bushman e a Ângela Lúcia, que são aí duas das personagens de maior relevo no livro. Eles têm o passado marcado por um evento que acontece em 1977, que é uma tentativa, foi, né, paira uma grande dúvida sobre o que de fato aconteceu em maio de 77, mas a maioria dos relatos que eu li falam de uma tentativa de um golpe de Estado frustrada e que o governo respondeu com uma violência assim, absurda, dizimando assim, uma quantidade muito grande de pessoas, através de fuzilamento, sem julgamento, sem nada, né? Então, muitas pessoas foram presas, foram perseguidas, foram mortas, foram torturadas, sem nenhum tipo de defesa, sem nenhum tipo
de respaldo, né, na mais pura brutalidade. E o interessante é que se vocês colocam isso na internet, então a Laís perguntou o que poderia ler. Eu acho que, para entender, se a gente pensa na realidade do vestibulando, né, e da pessoa que vai ter que ler aí vários romances, é claro que a pessoa não vai, pelo menos no primeiro momento, procurar livros de história de Angola, porque isso demandaria, né, uma leitura muito maior, mais demorada. Mas se vocês fizerem uma busca na internet, vocês vão encontrar bastante material. Eu, por exemplo, encontrei um artigo muito interessante de um jornal português. O jornal se chama Público e o artigo tem o título de A Verdade Toda sobre o 27 de Maio Nunca Será Conhecida. Né? Então, é um artigo curto, mas que traz a discussão de uma maneira bastante interessante, sintetizando aí os acontecimentos dessa tentativa de golpe frustrada e da resposta extremamente violenta do governo contra esses insurgentes, digamos assim, que eram do próprio partido do governo. E também, nesse próprio artigo, ele também elucida uma outra data que aparece no romance, que é 1992. Então, eles vão contar que nas primeiras eleições, na volta das eleições presidenciais que aconteceu em 1992, né, o partido que perdeu as eleições, que já dava sinais assim, de não querer aceitar os resultados, ele acabou sofrendo uma grande repressão novamente, super violenta, com muitos assassinatos, muitas perseguições. E esse evento é mencionado de forma assim, não tão explícita, justamente quando, nesse mesmo segundo capítulo, A Casa, quando o narrador conta a história da Velha Esperança, né, que é a senhora que trabalha aí na casa do Félix Ventura, né, que ele vai falar do massacre, que a Esperança foi a única sobrevivente, por isso ela acredita que ela é imortal, né? Então, assim, são dois eventos que, inclusive, costumam ser relacionados justamente por causa da violência descomunal, né, do Estado contra a população, assim. Outra coisa que eu acho que elucida muito o teor do romance relacionado a isso é isso não ter registros. Então, esse próprio artigo que eu mencionei, A Verdade sobre 27 de Maio Nunca Será Conhecido, é porque, obviamente, o partido que continuou no poder durante muito tempo, né, não existe uma contabilização de quantas pessoas morreram. Os números oficiais são muito menores do que as organizações não oficiais falam, né? E justamente o medo das pessoas que sofreram essa violência, o medo da repressão, o medo de serem perseguidas, de serem mortas, fez com que essas pessoas se calassem, né? Então, essa atmosfera de uma espécie de segredo sobre um passado sobre o qual ninguém fala, o governo não fala, porque falar seria admitir as atrocidades que ele próprio fez contra a população, né? E as vítimas não falam porque sentem medo de sofrerem represália. E isso é o pano de fundo do romance, né? E isso é o que justifica no romance a profissão do Félix Ventura, que é vender passados, né? Vender passados felizes, vender passados sólidos. Professora, então vamos, para a gente chegar logo nessa história, que é uma história incrível, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem. Esse é o segundo livro que a gente lê em português
que foge um pouco da nossa realidade portuguesa. O primeiro que a gente leu foi do Camilo Castelo Branco, que tinha uma linguagem diferente, mas era um português de Portugal. E agora a gente leu O Vendedor de Passados, que é um português angolano. Sim. Tem alguma coisa que chega a dificultar a leitura, essa inserção de palavras novas, de cultura nova, nessa nova língua portuguesa que a gente vem a conhecer? Bom, eu acho que estranhamento a gente sempre tem, né? Mas assim, eu não sei vocês, mas às vezes é o mesmo estranhamento que a gente tem de ler um autor brasileiro, sei lá, do século XIX, né? Então sempre vai haver aí algum... Parece que você inventa cada palavra. Mas aí é uma outra coisa, porque ele não está falando... É um trabalho que ele faz na linguagem. Ele não está falando num português corriqueiro da época dele, né? Então tem aí uma diferenciazinha, mas eu estou pensando assim, se a gente for ler, por exemplo, um Machado de Assis, né? Ou algum outro escritor do século XIX, sei lá, um Adolfo Caminha, a gente não vai ler a gente não vai encontrar o mesmo português que a gente encontra já num livro do século XX ou num livro do século... Mesma coisa, se a gente for ler um livro, sei lá, como Memórias Sentimentais de João Miramar, a gente vai sentir uma dificuldade tremenda, porque é um livro que está cheio de gírias dos anos 20 e que já caíram em desuso e que hoje a gente, né, não são palavras estranhas para nós. Então, o que é interessante desse é como você ressaltou, ele é um escritor que fala português, então a gente está lendo um livro na sua língua original, só que é um outro uso do português, porque é um português de Angola, não é um português brasileiro, né? E ele é um escritor contemporâneo. Então, é claro que ele vai ter aí não só algumas palavras que a gente desconhece, por exemplo, eu mencionei há pouco tempo atrás sapador, né? Eu tive que ir atrás de saber o que era essa profissão de sapador, que eu não conhecia essa palavra. Talvez exista até no português do Brasil, mas a gente não conhece porque não é uma palavra muito usada. É usual. Né? Você até anotou aqui umas centenas de palavras que ela não entendeu. Então, eu acho que, assim, algumas coisas a gente tem que ir né? A própria Osga, né? Que narra o livro. Então, bom, na minha edição, tem lá uma notinha de rodapé dizendo que a Osga é uma lagartixa, né? Mas... Nossa, eu penei para saber isso, hein? Pois mas assim, eu fiquei curiosa e também foi uma coisa que eu fui atrás de me informar e vi informações que contestam que a Osga é uma lagartixa, mas enfim, pelo menos a gente está sabendo que é um animal, se não é um tipo de lagartixa, é semelhante à lagartixa, né? Enfim, então ele traz sim alguma coisa de vocabulário que a gente precisa procurar para saber do que o livro está falando. Não adianta a gente ler o livro inteiro sendo narrado por uma osga sem saber o que é uma osga, né? Vou falar nisso para quem está escutando a gente agora. Se for reparar na capa do livro, a capa do livro é a osga, parece realmente uma lagartixa. Sim. Ela tem uma importância, uma dimensão incrível nessa história, que lá pelo terceiro capítulo a pessoa já descobre que é ela mesma que conta essa história. Na verdade, até me surpreendeu o fato, porque, desculpe aí se eu sou lerda, eu não me toquei logo de cara que era um bicho que estava narrando. Eu fiquei imaginando que era um menino, um velho que trabalhasse nessa casa, mas eu não imaginei que fosse uma lagartixa, né? Eu queria, professor, que você falasse um pouco disso, porque isso também tem um significado simbólico. Você acha que traz algum significado mesmo para o livro ter sido narrado por uma lagartixa da casa? Olha, eu acho que tem várias coisas no livro, e essa é uma, que são... Eu acho que tem muita simbologia no livro, sem dúvida nenhuma. Já essa da lagartixa, eu não sei se isso tem alguma simbologia por trás, mas eu acho que assim, é muito interessante da gente pensar, quando a gente pensa no Vendedor de Passados, que essa é uma obra contemporânea, né? Então,
ele tem uma característica que eu acho que se relaciona muito com uma característica da arte contemporânea de uma forma geral, que é um pouco brincar com o limiar entre o que é verdade, o que é mentira, o que é realidade, o que é ficção. Essa é uma das vertentes assim, bem fortes da arte contemporânea. Então, eu leio por aí. Eu acho, Patrícia, que não foi só você, nem eu acho que nenhum leitor, logo de cara, entendeu que o narrador era um animal, mesmo porque a gente não pensa nisso, né? Para a gente, narrador sempre é uma pessoa. Então, o livro ele tem uma coisa muito interessante que eu acho, perpassar por essa ideia do que é verdade e do que não é, né? Do que é fato e o que é ficção, em vários níveis, né? E essa história ser narrada por um animal, eu acho que qualquer também, né, professora? Porque é um animal que tem traumas, que tem lembranças. Exatamente, que tem uma vida humana anterior, né? Ele se lembra de uma encarnação anterior que é humana. Então, assim, bom, e esse eu acho, eu não sei vocês, mas esse eu acho que é um ponto forte do livro, que é justamente tratar de tantas questões que são sérias e que são, né, de uma história de violência, de uma história de trauma, mas, no entanto, a forma com que ele faz isso não é pesada, né? Ele tem uma série de estratégias, e eu acho que uma delas é esse narrador, né, que é uma osga, que faz com que isso também perpasse por um universo lúdico e a gente entre em contato com essa história de uma maneira menos... suave, né? Exatamente, né? Com uma certa leveza, digamos assim, né? Porque o livro é divertido, apesar dele ter esse pano de fundo histórico pesado, ele é um livro que é divertido da gente ler, né? Então, para mim, esse narrador, ele faz parte disso, né? Dessa ideia de questionar o que é verdadeiro e o que não é, porque, assim, não só é a lagartixa que conta a história, como quando ele se lembra nos sonhos dele, né, as lembranças dele, o que ele fala de uma vida anterior dele, muitas vezes trazem para a gente muito mais verdade do que as supostas verdades que o livro tem, né? Então, essa ideia do que é sonho e o que é realidade, né? Ela também passa nessa trama que é bastante intrincada aí, de brincar com o limiar do que é verdadeiro e do que não é. Professora, antes da gente começar, porque agora a gente vai, de fato, começar a contar a história do livro, eu vou dar um recado, então, para quem está ouvindo. Se você não leu o livro ainda, pausa aqui, porque a gente vai começar agora uma surra de spoiler. Então, vai lá, livro, porque vale a pena, dá para ler num tapa. Eu nem vou recomendar isso que você leia num tapa, porque eu fiz isso, e eu já quero ler de novo, como eu falei, que já é a minha leitura preferida. Lê como se estivesse almoçando na casa da avó, come tudo, mastigue bem e não desperdice, né? Valoria. E dito isso, pessoal, então agora, professora Cláudia, eu queria que você já introduzisse o personagem que dá título ao livro, que é o Félix Ventura. Quem era, então, esse vendedor de passados? Bom, o Félix Ventura, ele se apresenta como um genealogista. Genealogista é a pessoa que, bom, como ele se apresenta, que faz a árvore genealógica das pessoas, né? Então, ele estuda as famílias, os antepassados, etc., das pessoas, é como ele se apresenta para os outros. Mas, na verdade, o trabalho dele é de inventar passado para as pessoas que têm dinheiro para comprar, né? Para as pessoas interessadas em comprar um passado diferente. Então, as pessoas que
os clientes dele, né, digamos assim, são pessoas invariavelmente com bastante dinheiro, né, que podem bancar aí um passado diferente do que eles têm. O livro explica assim: são pessoas que têm uma boa posição social e uma posição social, digamos assim, estrutural, estável, né? Então, assim, são pessoas endinheiradas com uma posição estável, o que quer dizer que elas vão continuar nessa posição privilegiada por muito tempo, mas que não têm um passado do qual elas se orgulhem. Então, elas procuram o Félix Ventura para ele inventar um passado para elas, né? Então, ele fala muito que ele vende sonhos, né? Que é uma maneira, digamos assim, romântica e idealizada de dizer o que ele faz, né? E é engraçado que ele pega personagens reais da história e ele, na hora de apresentar, ele traz lá as fotos, algumas notícias daquela pessoa. Ele cria uma história em cima daquilo ali e a pessoa sai realmente acreditando. A pessoa, na hora, imediatamente aceita a história. E quer saber, mas é minha mãe. Isso é muito engraçado, porque assim, no começo, a gente também vai percebendo que uma coisa que a Osga, que se chama Eulálio, né, mais pra frente a Osga ganha um nome, que é Eulálio, uma coisa que o Eulálio comenta é que o Félix, ele faz arquivos gigantes, ele tem muitas pastas de arquivos, muitas fitas de vídeo, porque todos os acontecimentos que ele acha relevantes ou curiosos, ou ele recorta do jornal, ou ele grava numa fita de vídeo, e ele vai armazenando isso. Então, esse arquivo gigantesco que ele constrói, digamos assim, é justamente o que vai dar respaldo para esses passados que ele cria sobre os outros. Porque daí ele pode, como você disse, né, cada cliente, quando ele vai entregar o trabalho pronto, digamos assim, ele entrega uma pasta e nessa pasta tem documentos, tem fotografias, né, tem coisas que testifiquem a versão fictícia que ele criou do passado dessa pessoa, né? Então ele precisa desse arquivo para mostrar. Agora, como você comentou, acho que essa é uma das coisas mais engraçadas do livro, é justamente como que os clientes aceitam de forma muito rápida, mas não só aceitam, como parecem passar a acreditar nesse passado ficcional, né? Então, o José Bushman, né, ele, depois que ele fica sabendo do passado que o Félix cria para ele quer saber, mas e o meu pai? O que aconteceu com o meu... E a minha mãe? Alguma vez ela voltou para Angola? O que aconteceu com a minha mãe? E ele vai atrás dessas... Ele vai atrás, ele viaja. Você nem acha. Ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a África do Sul, ele começa a viajar para um monte de lugar em busca dessa mãe que ele perdeu e que ele precisa recuperar, né? E eu acho que isso também diz muito sobre esse passado nebuloso, né, de Angola, que está sendo contado simultaneamente a vida dessas personagens, né? Nessa hora, professora, que eu acho que a personagem da Velha Esperança entra cheia de significados nisso tudo, né? Porque você comprar um passado é você realmente comprar uma esperança de algo diferente daquilo que você viveu, de ultrapassar traumas. Seria mais ou menos isso? Eu estou entendendo errado? Olha, eu acho que isso tem vários significados diferentes que podem ser explorados, porque eu acho assim que por uma... E pode ter um significado diferente para cada personagem. Então, no caso do José Bushman, por exemplo, que sofreu uma violência tremenda, né, e que foi uma dessas vítimas da perseguição do governo, isso significa para ele, digamos assim, poder se apaziguar com o que passou. E como você disse, ter uma esperança de ter uma vida daí para frente.
né? Não mais atormentado pelos acontecimentos passados. Mas, para outras personagens, isso pode ter um sentido muito diferente, como, por exemplo, para o ministro, né? O ministro, talvez, seja uma pessoa que precise esconder alguma coisa, que, não é? Porque a gente pensa assim, num país que teve uma história de perseguição, né, de morte, de tortura, de desaparecimento de muitas pessoas. Bom, teve quem promoveu, teve quem sofreu isso, mas teve quem promoveu isso. Então, fala. O vendedor de passados apresenta o novo passado para ele, e ele fala de uma escola que tinha o nome do avô dele, né, e que tinha mudado depois por o nome de um herói angolano, porque o avô seria brasileiro. E ele fala, não, mas por quê? Vamos voltar o nome dessa escola com o nome do meu avô? Esse avô não era avô dele. Não, exatamente. Exatamente. Né? Então, e aí eu acho que entra uma disputa séria do livro no meio dessa brincadeira, digamos assim, ou dessa, pelo menos que a gente acha graça quando a gente lê a vida dessas personagens, que é exatamente essa falta de conhecimento da história da nação, né? Então, como eu estava falando, se até outras pessoas dizem que não se pode conhecer toda a verdade do que aconteceu em 27 de maio de 1977, então essa ideia de você construir um passado que é ficcional para pessoas individuais também coloca em xeque o que entra para a história como a história da nação, né? É uma parte que realmente me preocupou, assim, eu lendo e achando graça, né, de tudo, mas ao mesmo tempo teve essa reflexão de que realmente é muito fácil você recriar uma história oficial, né? Porque, como se diz por aí, que é a história contada pelos vencedores, né? Claro. E a história de muita gente que sofre fica abafada pela história que às vezes recontada, vira história real. Exatamente. E isso a gente tem inúmeros exemplos de tudo que é lugar, né? A gente pode pensar, por exemplo, na própria ideia de descobrimento do Brasil, né? Exatamente. Então, se a gente fala de descobrimento do Brasil, a gente está falando do ponto de vista do português que chegou aqui, mas não do ponto de vista dos habitantes nativos da nação, que aí seria uma invasão, né? História de uma invasão europeia, uma história de conquista e não de descobrimento, né? Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente vê exatamente o que você falou. A história, ela geralmente é contada do ponto de vista do vencedor. Então, não saber o que aconteceu em 27 de maio de 1977 é uma coisa muito ilustrativa disso. Não se sabe por quê? Porque o vencedor, no caso, abafa, porque não é do interesse dele que se saiba, né? Então, bom, a gente pode falar... É nesse ponto, professora, que a gente pode inserir a personagem do Edmundo Barata dos Reis, Sim. que é o repórter fotográfico que andava lá fazendo um registro da história. Na verdade, o Edmundo Barata é um mendigo, né? O fotógrafo é esse que ganhou a identidade de José Bushman, né? Que a gente estava falando, né? O Eduardo Barata dos Reis é um mendigo que ele cisma e que ele começa a fotografar e que depois a gente vai descobrir que tem uma história muito mais intrincada por trás disso. Mas sim, é nesse sentido que a gente pode ver, por exemplo, a história desse José Bushman, né? Então, ele primeiro fugiu do país, fugiu não, né? Foi mandado embora do país, passou muitos anos no exterior e não podia voltar para não sofrer perseguição política, né? A família dele foi torturada e morta, né? Então, ele passa muito tempo no exterior, assumindo diversas identidades diferentes, justamente por causa do medo de perseguição, né? E quando ele volta, para ele poder voltar ao país e tentar recuperar alguma coisa da história dele, ele só pode fazer isso sem medo
assumindo uma identidade diferente, né? E por isso ele procura os serviços, digamos assim, do Félix Ventura. Como eu disse, a questão que eu acho muito interessante do livro é isso, que ela toca em temas que são extremamente sérios, né? E problemáticos da história de Angola, mas faz isso de uma forma divertida, né? Porque a gente vai lendo e a gente, quando esse homem começa a ir atrás da mãe dele, né? E querer saber cadê o pai, cadê a mãe, o que aconteceu, a gente fica rindo, porque ele parece um doido, né? Que está acreditando numa ficção, numa coisa que não é verdade. Mas isso também é uma metáfora, né? Que, como uma de vocês aí comentou, uma mentira repetida 1 milhão de vezes acaba se tornando verdade, né? Então, eu acho que o livro inteiro vai ilustrando isso de muitas formas diferentes. E é engraçado que o próprio José Bushman, como ele chega sem uma identidade, ele se apresenta para o leitor e para o Félix, ele não fala nada da vida dele no passado. Sim. A gente também começa a absorver o José Bushman como se fosse mesmo. A gente começa a chamar ele de José Bushman porque não tem um outro nome. A gente são bem recebendo. E depois que ele vai procurando essa família, a gente dá risada que ele tá procurando, e o próprio Félix fala, tá doido, né? Que ele vai atrás. Só que ele é um repórter fotográfico, né? Ele faz várias fotos no mundo todo. Também tem a inserção da Ângela, que é uma outra moça que gosta muito de fotografias, que ela, nesse mesmo momento, assim, que o José Bushman chega na casa, Ângela Maria também entra nessa história e conhece o Félix. São inicialmente núcleos separados, né? Não seriam componentes de uma mesma história. E aí, no decorrer dessa história, o José fotografa um mendigo, que é esse Edmundo, né? O Edmundo Barata dos Reis, que parece até doido, porque ele chega um dia, ele leva esse mendigo para casa do Félix, que é o vendedor de passados, falando que o presidente teria um sósia, 2 ou 3 sósias, assim, que estaria substituindo o presidente, que é engraçado a gente lendo. Sim. Mas como o Félix tem todos esses registros em casa, ele com a Ângela Maria, não, Ângela Lúcia, ficam assistindo para tentar ver se aquilo tinha um fundo de verdade, que ele era canhoto, depois passou, que ele não era canhoto, depois passou a assinar com a mão esquerda. E é uma confusão, é uma memória, é sonho, imaginação, intuição envolvido, que a gente também já fica confuso, né, na hora que está assistindo esse livro, assim, a gente já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Mas eu acho que é justamente essa a brincadeira do livro, é questionar o que é verdade e o que é mentira em muitos níveis diferentes, né? Porque essa história do presidente, que a gente chora de rir, né? Porque é um absurdo, parece, ele tem pessoas que o substituem. E aí a gente fica pensando, bom, então o que aconteceu com o presidente de verdade? Por que ele precisa usar esses sósias? E aí isso abre para a gente uma série de possibilidades, né? De que... tanto que quando o Félix ouve essa história, ele ri muito. E aí ele fala alguma coisa parecida assim, eu sempre pensei isso, que o presidente é de fantasia, a presidente, né, sei lá. E aí ele começa a falar que uma série de coisas no país são fantasias, né? Então, isso a gente pode entender como uma espécie de metáfora, né? De que, na verdade, esse presidente é um fantoche que está aí e tem alguma coisa que comanda, né, por trás, e de que a pessoa que está ali na frente, na verdade, está apenas interpretando um papel e que pode ser substituído por vários sósias que ninguém nem repara, né? Então, essas passagens, professora, tem uma reflexão, né? Porque ele fala que tem um sonho do Félix com a Osga, que é o Eulálio. Ele fala que todo mundo tem um pouquinho de uma segunda persona, né? Nem todo mundo, ninguém é só um nome. Várias vezes eles vão incluindo isso, né, nesse livro, que faz a gente refletir sobre a verdade em si, que a verdade não existe. Tem uma que eu até separei aqui,
que ele conta um escritor que fala que a grande diferença entre as ditaduras e as democracias está em que no primeiro sistema existe apenas uma verdade. No primeiro sistema existe apenas uma verdade, a verdade imposta pelo poder, ao passo que nos países livres, cada pessoa tem o direito de defender a sua própria versão dos acontecimentos. A verdade, disse, é uma superstição. E isso vai acontecer em diversas partes do livro. E acho que é isso que até me encanta, porque ele vai contando história e assim, é uma filosofia, o tempo todo falando sobre a questão da verdade. Sim, é isso mesmo. E aí eu acho que é uma coisa, talvez a mais interessante e a mais bonita do livro ao mesmo tempo, é que ele vai mostrando desde como isso pode acontecer num âmbito pessoal, né, da fabulação. Então, por exemplo, do Eulálio, que é uma osga, mas que tem lembranças de uma vida humana anterior e que, ao mesmo tempo, tem coisas que ele não sabe se ele sonhou ou se ele viveu, né? Então, tem tanto essa coisa da fabulação de cada um, como tem numa perspectiva muito maior, que é de uma história coletiva e compartilhada, né? E como, eu acho que o livro vai mostrando isso, com todas essas indagações, que como uma coisa não existe sem a outra, né? Então, contar as histórias individuais dessas pessoas é, ao mesmo tempo, contar a história de Angola. Não dá para contar a história de Angola sem pensar em como isso afetou a vida das pessoas, como não dá para contar a história, seja real, seja fictícia, de cada pessoa, sem pensar em como isso teve a participação, né, ou a inserção dessa pessoa nessa história do país, nessa história coletiva. Então, você tem razão, ele vai repetindo isso muitas vezes. E tem, em um dos lugares, agora eu não vou me lembrar mais em qual capítulo que está, uma das personagens vai falar assim: no fundo, tudo se liga, no fundo, tudo está ligado. Uhum. Né? E aí eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Esse questionamento entre realidade e ficção, ou entre realidade e sonho, né? Entre lembrança e verdade, isso vai aparecendo em diversos aspectos o tempo inteiro do livro. Não sei se vocês repararam também que tem uma imagem que aparece com recorrência, que é a do rio, né? Então, logo no começo, ele fala: essa casa, para mim, é um barco. É um barco, ele constrói essa imagem, né? É um barco que está num rio lamacento e tal, numa floresta escura, etc, etc. E esse barco é cheio de vozes. Essa imagem do rio, do barco, isso vai aparecer várias vezes ao longo da narrativa e tem relação com essa coisa da memória, né? Da memória, do passado e de como que isso tudo tá nebuloso, né? E aí você tem toda a razão, porque são essas muitas vozes que se cruzam e, simultaneamente, ao invés de, com o desenrolar do romance, ao invés da gente ter mais certeza sobre as coisas, a gente tem cada vez menos certeza sobre elas, né? Porque a coisa vai ganhando uma dimensão maior, né? O questionamento em torno da verdade ganha uma dimensão cada vez maior, né? E é uma história mesmo, como a Laís falou, que a gente leva para a vida como uma filosofia, né? O que é a verdade mesmo? Quais as coisas que a gente está inventando do nosso passado e o que a gente está construindo para o nosso futuro? O que é? Dá para a gente fazer uma reflexão muito grande no que está acontecendo também na história do Brasil, com a nossa própria realidade, fazer um paralelo muito interessante, professora, não acha? Eu acho que, inclusive, o livro é uma das coisas um dos movimentos que ele requisita, é exatamente esse. É a gente olhar para o passado do nosso próprio país e perguntar de que forma esse passado foi construído e está sempre em disputa, né? É um acontecimento recente. No ano passado, vocês
acho que todo mundo se lembra disso, o presidente da República propôs comemorar a data do golpe de 64 como se fosse uma data heróica, né? Contrariando aí, né? Então, assim, isso faz a gente ver como que essa escrita da história é uma coisa em constante disputa, né? Por grupos que querem se manter no poder, né? E a população que viveu uma versão, que, né, as pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, que foram torturadas, e que simplesmente não dá para aceitar isso como uma data a ser comemorada, né? Então a gente pensa assim, toda essa disputa em torno de quem tem o poder de dizer o que foi a história é uma coisa que não acaba jamais e que está em constante disputa. A história não é uma coisa estável, né? Como a gente poderia... Do nosso ouvinte, professora, porque às vezes a gente pega uma literatura tão boa de se ler, que realmente leva a gente para um universo fantasioso como essa do Vendedor de Passados, e às vezes a gente não se atenta a esse ponto de reflexão que ele nos carrega, que é essa parte onde a gente consegue levar essa literatura que é completamente ficcional, que tem ali os seus pontos de realidade, já que até o próprio autor é um jornalista também, então ele não poderia deixar de carregar a história do seu país dentro dessa ficção, e ele traz para a nossa realidade de uma forma muito universal, e é mais ou menos isso que eu entendo que a gente possa levar para o vestibular, né, para fazer a prova. O que a professora nos diz, assim, que essa obra, que a gente precisa levar dessa reflexão, dessa literatura, dessa obra de arte que a gente leu, que nos traz muita filosofia, muita discussão política até, e histórica, para o vestibular da UEL? Bom, eu acredito que seja mais ou menos por onde a gente enveredou a nossa conversa, né? O livro, ele está ali contando história de personagens que são intrincadas com uma história de Angola e uma história que quer ser escamoteada, mas ela remete para uma coisa muito maior, que é justamente o fato de que isso não acontece só em Angola, isso não acontece só para essas personagens, e isso não aconteceu só num passado distante, isso acontece o tempo todo, em todo lugar, né? Então, eu acho que você falou muito bem quando citou aí uma personagem dizendo, né, na ditadura só existe uma verdade, porque é uma versão oficial que abafa todas as outras. Na democracia, tem espaço para as vozes discordantes, né? Então, assim, de que forma nós somos afetados por isso? De que forma o livro faz a gente pensar sobre a nossa própria história e sobre a nossa própria vida, a nossa relação enquanto pessoa, enquanto indivíduos, com a nossa história e com a história que está sendo construída nesse exato momento. Então, particularmente, eu acho que as obras contemporâneas, elas justamente nos trazem questões sobre a vida contemporânea, né? Que não é uma vida dissociada do passado, mas, enfim, são questões que a gente continua se fazendo o tempo todo. Então, eu acho que essa seria a grande reflexão do livro e do leitor para o vestibular e para a vida. Cometer aqui o crime do que a gente nunca fez nesse podcast, que é deixar de contar o final do livro, porque eu acho que esse final vou deixar para o leitor mesmo, porque tem coisas ali naquele final, nos 2 últimos capítulos, que são muito importantes, eu acho muito significativo. Olha, pessoal, vocês vão precisar ler mesmo, hein? Gente, tem um filme também, O Vendedor de Passados, mas ele é inspirado no livro, claro, mas é bem diferente da história do livro. Então, não vão ler assistir o filme achando que vai estar tranquilo, que vai ser o suficiente. Mesmo que fosse uma obra totalmente baseada,
verossímil, né, do livro, ainda leia o livro, porque o livro é, assim, eu tô apaixonada, né, gente? Mas é realmente um livro muito legal. Eu também fiquei apaixonada. E eu passei a semana pensando, refletindo sobre o livro, daí você fica assim, nossa, o Félix era albino, e o Félix daí não tinha uma etnia, e ele não tinha passado, porque ele foi adotado. Aí depois, mais uma semana, você vai lá e pensa, nossa, mas tem uma história ali que ele fala sobre profissões que têm virtudes em contar mentiras. E assim, você vai remoendo esse livro e vai descobrindo tanta coisa que tem nele, tanta metáfora, e que vai depender de cada leitor também, porque eu vou interpretar algumas simbologias ali de um jeito, a Patrícia vai de outro, a Cláudia vai de outro. Então, eu acho assim, eu recomendo muito que vocês leiam. A gente está há 2 meses do vestibular é em março, né? Então... Dá tempo de ler, dá tempo de fazer pergunta. Inclusive, até por ter bastante simbologia o livro, é importante a gente fazer uma discussão. A gente tem o nosso grupo lá no Telegram, que é com essa finalidade, né, Laís? Sim. Que é para a gente discutir, para a gente comentar, se a gente não entendeu uma coisa ou outra. E se vocês não entenderam também alguma coisa ou outra, vocês podem enviar as perguntas para a gente no nosso grupo. A gente vai enviar para a professora também, porque a gente não vai saber responder as coisas certas. Então a gente vai enviar a professora Cláudia, ela vai responder para a gente, com certeza. E aproveitar então, Paty, que a gente está falando do Telegram, o que você acha da gente falar do livro que foi sorteado? O nosso sorteio, nossa, quem que é a Felizarda, né? Felizarda Quem tá no grupo do Telegram, gente, tem uma vantagem, tem um formuláriozinho ali, você preenche. A gente sorteia, todo o programa a gente sorteia. Agora, esse do Vendedor de Passados tem uma coisa mais especial ainda que vai ser sorteado junto com Contos Novos, que vai ser o próximo programa que a gente vai gravar. Porque como está perto do vestibular, a gente quer que o vestibulando tenha tempo de ler. Então a gente vai sortear 2, o próximo formulário agora vai ser 2 livros e o próximo também, os últimos 2 que a gente vai gravar. A gente está na reta final agora. Aí hoje a gente vai anunciar a ganhadora. Quem que vai ganhar é o Clara dos Anjos. Ana Beatriz Mendes Castanha. Castanha. Ela falou que vai fazer um curso na área de saúde, não especificou exatamente qual, talvez estivesse na dúvida, ou talvez estivesse tentando mais de alguma outro curso. Então, parabéns, Ana. Parabéns, Ana. Olha, muito boa sorte para você no vestibular. Leia o livro, né? Não deixe de ler esse livro. Se você não está ouvindo esse podcast, eu vou ligar para você vir buscar o seu livro. E eu acho que é isso. Professora, muito obrigada por tudo, pela tua análise, pela tua paciência com a gente, pela ajuda. A gente está em dívida com você agora. É uma conversa que eu gostaria de ter assim por horas e horas, porque eu tenho certeza que eu aprenderia muito ainda com tudo que você tem para falar, não só desse livro, mas com todo o seu conhecimento a respeito de literatura e de tudo mais que a senhora tem ajudado a gente aqui, né? Uhum. E então somos muito gratas, professora. Imagina, foi um prazer falar com vocês e também é um prazer ajudar nesse tipo de projeto, porque eu acho que todo mundo só sai ganhando quando a gente tem iniciativas como essas, né? De falar um pouco sobre a literatura, de falar um pouco sobre as obras para o público de uma forma geral, porque afinal de contas, não só as pessoas que vão fazer vestibular precisam ler esses livros e precisam estar atentos, digamos assim, né, para as questões que giram em torno das obras, que são passíveis de questionamento nas provas que eles vão fazer, mas eu acho que é uma iniciativa para as pessoas, de uma forma geral, se interessarem mais por literatura e passarem a ler esses romances, outros romances, né? Enfim, de enriquecer aí a vida adentrando por esse outro universo. Então, eu que agradeço. Gente, então até o próximo podcast que vai ser sobre contos novos do Mário de Andrade. Contos novos. Tá logo já tô aí, ansiosa também. Então até a próxima. Obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada, professora. Obrigada a todo ouvinte, mundo. todo mundo. Tchau. Entre lá no nosso grupo do Telegram e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal.